Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Hoje é na disciplina de Educação e Gestão Ambiental, do curso de Pedagogia, do Centro de Tecnologias Educacionais e Consultoria, Faculdade CETEC. Tá? Vamos dar início a essa disciplina, que serão divididas em 5 partes, tá? E aí a gente vai trabalhar nessas primeiras aulas a respeito da parte da educação ambiental. Depois, no domingo seguinte, a gente vai trabalhar a questão da gestão ambiental e fazer também, um breve comentário a respeito da educação e da gestão ambiental. Tá bom? Então, vamos lá. Meu nome sou a professora Jaerle Campelo, sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Piauí. Sou também formada, tenho mestrado, em Geografia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Nessas duas instituições, eu pesquisei a questão, dos impactos socioambientais relacionados à geração de energia eólica aqui no Piauí, no município de Marcolândia, que fica no sudeste do Piauí. Certo? Então, o impacto e também as questões relacionadas à sustentabilidade na geração de energia eólica, que é algo bem interessante que a gente vai ver também nessa disciplina. Também faço parte de um grupo de pesquisas da Universidade Federal do Piauí, onde a gente continua publicando em artigos e revistas trabalhos relacionados à sustentabilidade e também relacionados à geografia física aqui do nosso estado, aqui do Piauí. Certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aula e aí a gente vai entender um pouco melhor do que é educação ambiental. Eu vou iniciar a aula trazendo a Carta do Cacique Seattle, de 1855. O que é essa carta? Qual a importância dessa carta para a questão quando a gente fala em educação ambiental? Certo? Cacique Seattle, em 1855, tem um discurso relacionado à preservação do meio ambiente que é bem atual quando a gente analisa essas questões comparadas lá em 1885 e hoje, da preservação, do cuidado com o meio ambiente. Então, ele era um índio que vivia, um índio americano, nos Estados Unidos, e na época, em 1855, o presidente americano, ele resolveu comprar parte de suas terras, onde estava todos os seus povos e também toda a riqueza natural que ele tentava preservar, rios, ali na região. Então, o cacique Seattle, ele não gostou dessa ideia, porque ele queria preservar a sua identidade, o seu lugar, o seu espaço ali. E aí ele escreveu uma carta contestando essa questão para o presidente dos Estados Unidos. E a gente vai ver um pouco dessa carta e depois vamos discutir. Só minimizar aqui. Vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza dos nossos avós, para que respeitem a terra. Digam aos seus filhos que ela foi enriquecida com as vidas de nosso povo. Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos. Então, analise um pouco essa fala, do cacique. Vou deixar um pouco na tela para você analisar, para a gente dar continuidade. Então, quando ele fala, vocês devem ensinar às suas crianças que o solo a seus pés é a cinza de nossos avós. Ou seja, ali, naquele espaço, viveu os avós dessas crianças. E essa cultura, ela tem que ser preservada, Aquele ambiente, ele tem que ser respeitado, certo? Não é porque os nossos avós não estão mais conosco que nós devemos desmatar, poluir aquele espaço onde a gente vive. No caso aqui, na carta do cacique. Mas, como eu falei, que é uma questão relacionada
à questão atual que a gente está vivendo de preservação do meio ambiente, né? Da dificuldade de preservar o meio ambiente, quando a gente percebe o poder público atuando de forma cada vez mais severa nessa relação, né, do meio ambiente. E aí, para que respeitem a terra, digam aos seus filhos que ela foi enriquecida com a vida de nosso povo, ou seja, teve a participação do seu povo ali na construção daquele espaço, né? Não é só a casa, não é só o rio, são igrejas, templos, um espaço de oração, talvez. Todos aqueles espaços devem ser preservados, devem ser respeitados, né? Respeitados para que os filhos também respeitem, né? Utilizem futuramente esse espaço. E diz mais o que na carta do cacique? Ensinem às suas crianças o que ensinamos às nossas, que a terra é nossa mãe, né? A mãe terra, ela tem muitos frutos, ela tem muita riqueza, e por isso nós devemos, de acordo com o cacique, ensinar nossas crianças, passar esse ensinamento a respeito, né, da terra, da preservação da natureza, de como que ele tem que cuidar dessa terra. Tudo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra, né? Então, a gente já recorda que a questão, né, um exemplo bem próximo da gente, de que a gente passou, né, Brumadinho e Mariana, dois exemplos aqui de Minas Gerais, né, do estado de Minas Gerais, onde barragens de rejeitos elas se romperam e acabou, né, que provocando um grande acidente socioambiental, grande impacto socioambiental relacionado, né, à poluição dos rios, a mortes de animais, de humanos, né, também. E aí a gente percebe que é realmente, como ele fala na carta, tudo que acontecer à terra, acontecerá aos filhos da terra. Então a gente acaba que desgastando, utilizando muito de forma severa o meio ambiente, os recursos naturais, né, tanto a gente utiliza mais os recursos não renováveis do que os renováveis, né? E aí a gente sofre depois essas consequências. Mesmo você não atuando de forma direta, mas você sofre na questão, por exemplo, relacionada à poluição, né? As grandes fábricas, as grandes indústrias que produzem, mas nós sofremos também as consequências a respeito, né, relacionadas a essa poluição. Continuando. Se os homens cospem no solo, estão cuspindo em si mesmos, certo? Então, é isso que eu falei a respeito, né, dessa questão da poluição. E aí a gente retorna que, falando, né, da educação ambiental, é a conhecida, né? Educação ambiental, que nada mais é que um direito, né, principalmente um dever de todos, um direito e um dever, né? No momento em que eu tenho direito, eu usufruo daquele espaço do meio ambiente, eu usufruo dos rios, né? O ar que eu respiro, ele tá vindo, né, de forma saudável, né? Não moro próximo, não sofro consequências, né, da poluição ambiental. Então, é isso que a gente tem que viver, né? A gente tem que ter esse direito sobre também o meio ambiente, mas tem que ter a questão da educação ambiental, que né, é um direito de todos, mas também um dever. É um direito, né, mas principalmente um dever de todos. Tá? Então, a gente tem que agir de forma coletiva. Não adianta eu fazer minha parte e meu vizinho não fazer a parte dele. Né? Não adianta eu fazer uma coleta seletiva de lixo na minha casa, selecionar todo o lixo, e aí, quando chega no aterro, né, quando o carro do lixo, a coleta seletiva passa, né, ela vai e despeja no mesmo local, sem fazer essa seleção, sem fazer, né, essa questão de forma correta. Então, a gente sabe das cores, né, que representam o lixo orgânico, plástico, alumínio. Se cada um fizer a sua parte e reciclar na sua casa, ou se até o poder público, né, a prefeitura, por exemplo, ela recolhe o lixo que eu deixei, né, todo separadinho ali na calçada da minha casa,
ela recolhe, mas se ela tentar reciclar o papelão, o alumínio, o plástico, maravilha. Mas se ela apenas colocar em o mesmo local, não vai adiantar muita coisa. Então, por isso que a educação ambiental é um direito, mas principalmente um dever de todos, né? A gente tem que ter o respeito, porque a gente vai usufruir desse meio ambiente, mas a gente quer usufruir de forma saudável. E para a gente usufruir de forma saudável, nós precisamos, né, como cidadãos, como educadores ambientais, participar de forma ativa. Não adianta a gente esperar pelo vizinho, né, para ele fazer a parte dele, ou a prefeitura, ou o Estado fazer a parte dele, sendo que a gente não faz. Né? Depois a gente sofre consequências, né? Como a gente viu na carta do cacique Cialo. Continuando, a gente vai ver agora a respeito da educação ambiental. O que seria essa educação ambiental, de fato, né? Então, a educação ambiental é uma ação destinada a reformular comportamentos e recriar valores perdidos ou jamais alcançados. Ação destinada a reformular comportamentos, ou seja, você tem que estar se educando, se reeducando, assim que você recria valores perdidos ou jamais alcançados, né? Valores perdidos, aí a gente lembra aqui da carta, né? Quando ele fala da questão dos avós, dos netos, dos filhos, né? Questão de mesmo de preservar aquele espaço. Então, a educação ambiental ela é uma ação, sim, destinada a reformular esses comportamentos, certo? E recriar também valores antes alcançados, né? Jamais alcançados. É a busca da reflexão constante sobre o destino do homem face aos recursos naturais e ao futuro do planeta. Essa citação é do geógrafo brasileiro, né? O geógrafo Aziz Nassis Absaber. Aziz, ele fala também da questão relacionada a uma reflexão sobre o destino do homem face aos recursos naturais e ao futuro do planeta. Quando a gente fala face aos recursos naturais, logo nos remete à questão também dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Como eu já até falei anteriormente, o homem ele utiliza, né, muito mais os recursos naturais não renováveis, como por exemplo o petróleo, né? O petróleo que pode ser utilizado na produção de combustível, de plástico, até no chiclete você tem uma base, né, em alguns chicletes de petróleo. E aí você sabe também que essa extração do petróleo, ela acaba, né, se você utilizar muito, ela vai acabar com o tempo, né? Por isso que é chamado recurso natural não renovável, ele não se renova com o passar do tempo. Diferente, por exemplo, do vento e também do sol, que está constantemente ali ao nosso alcance, né? Só falta a gente saber trabalhar, saber utilizar de forma, né, responsável e efetiva o sol ao nosso favor e também o vento. E aí já nos remete isso tudo, né, à questão das fontes de energias renováveis, né? Que a gente tem aqui no Brasil é um dos países que mais tem essa fonte de energia renovável. Aqui no Piauí é o quinto produtor de energia eólica do Brasil. Não são os 26 estados e o Distrito Federal que produzem energia eólica, né, que geram energia eólica, mas os estados que produzem, entre eles, né, o Piauí está em quinto lugar. A gente tem produção de energia eólica tanto no litoral quanto no interior do estado. E os ventos lá do interior são bem mais fortes. A gente vai ver nas próximas aulas a respeito disso. Tá? Então, a gente tem essa questão bem relacionada também aqui no Piauí à fonte de energia solar, que também é chamado de solar fotovoltaica. Né? No município São João do Piauí, a gente tem uma usina, São João e Ribeira do Piauí. Entre esses dois municípios, você tem uma usina solar, uma usina de energia solar fotovoltaica. Essa usina ela é a maior da América Latina e está aqui no nosso estado. Tá? Então, olha a importância da utilização desses recursos naturais, né? Não renováveis, na verdade,
que a gente tem aqui no Piauí, tá? Então, muito importante. E o autor, né, ele traz, a Isaac sabe, ele traz para a gente essa reflexão, né, que a busca é a busca da reflexão constante sobre o destino do homem face aos recursos naturais, né, frente aos recursos naturais e ao futuro do planeta. Para você pensar no futuro do planeta, você tem que ter ações positivas, né, ações sustentáveis. Não adianta você explorar e nada repor. Né? Ou então você sabe que aquela fonte, você tem outros meios para conseguir determinado produto, determinado objetivo, mas você continua explorando aquela fonte que não é renovável, que ela vai se esgotar com o tempo. Né? Recursos esgotáveis, eles acabam que sofrendo, que poluindo mais o meio ambiente. Né? Por exemplo, a queima do petróleo, as questões relacionadas às fontes de energia, né, relacionadas à energia nuclear, né, provoca radioatividade, acidentes radioativos que a gente teve em várias partes do mundo e que a gente vai ver também no decorrer dessa aula, né, dessas nossas aulas. A usina de Fukushima, lá na Ucrânia, onde sofreu um acidente relacionado à utilização, né, da energia nuclear. E aí, até hoje, né, as pessoas sofrem com essa radioatividade. Então, olha a importância que a gente temos que ter, né, como educadores ambientais, né, como atuar frente a essas questões do meio ambiente. Tem diversas formas da gente amenizar esses impactos ambientais. Só basta, né, a gente fazer a nossa parte, mas a coletividade, né, todos, tem que entender que é um dever, né, tem que haver a participação de continuando aqui, nós vamos ver agora a respeito da educação ambiental e os conceitos, né? Nas próximas aulas a gente vai ver algumas conferências a respeito dessa educação ambiental. Então vamos ler juntos aqui. A educação ambiental, como conceito e prática, começou a ganhar visibilidade em 1972, com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, em Estocolmo. Então, em Estocolmo, lá na Suécia, teve essas discussões a respeito, né, da educação ambiental, da questão ambiental, na verdade, né? Essa questão ambiental relacionada à educação, ela teve maior visibilidade, ou seja, ela ganhou maior conhecimento, maior destaque lá em 72, nessa conferência na Suécia, tá? Uma conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, em Estocolmo, na Suécia. Então, foi a partir daí, 72, conhecida, né, como ECO 72, que houve de forma mais aprofundada as discussões acerca da preservação do meio ambiente, certo? ECO 72. 20 anos depois, tivemos outra ECO, mas 20 anos depois, outra ECO, tá? 72, 92 e 2002, que foi que tivemos aqui no Brasil, tá? Rio, mais 20, né? Lá no Rio de Janeiro. E aí, discutiu-se também, nessa conferência de Estocolmo, lá na Suécia, em 72, com maior profundidade, a necessidade da inserção da dimensão ambiental na educação. Ou seja, colocar dentro da educação a questão ambiental, para que você, nossos filhos, nossos alunos nas nossas escolas, consiga também praticar de fato essa educação ambiental. E aí a gente vai ver que houve nessa necessidade dessa dimensão, da entrada, dessa inserção da educação ambiental na educação, aliás, da questão ambiental, né, na educação. Mas quando a gente fala em educação, a gente vai ver também no decorrer das aulas, que está relacionado não só à escola, está relacionado também à empresa, ao poder público e ao poder privado, tá? Que é a educação formal, relaciona-se desde a educação básica até o ensino superior, pós-graduação, EJA, e também a educação não formal, que relaciona-se ao poder privado, a empresas, certo? E aí
é bem simples a gente entender essa questão, né, da entrada, da inserção dessa questão, dessa dimensão ambiental, para a gente ter uma noção na nossa vida, tanto acadêmica quanto profissional, quanto no nosso estado, prefeitura, tudo isso, né, empresas públicas, privadas, acabam, né, praticando essa educação ambiental. A gente vai ver agora o histórico a respeito também, um breve histórico, né, a respeito da educação ambiental. Tá? Então, vamos lá analisar. Então, voltando aqui, o que a gente tem? Desde a Revolução Industrial, a gente teve 3 revoluções industriais. É importante a gente lembrar disso. Tivemos 3 revoluções industriais que abordavam questões diferenciadas, né? A primeira era algo mais manual, depois foi se aperfeiçoando até chegarmos, né, à utilização mesmo de recursos naturais de forma mais aprofundada. Então, a gente teve 3 revoluções industriais. Nossa sociedade tem vivenciado um desenvolvimento tecnológico bastante expressivo. Então, desde a criação da roda até o que a gente tem hoje, relacionado à robótica, relacionado a tecnologias, teve um avanço, né? A gente percebe esse avanço no decorrer do tempo, tá? Então, essa revolução, né? Desde a Revolução Industrial, a sociedade ela vem vivenciando, ela vem praticando, vem percebendo esse avanço tecnológico. E também relacionado, né, à superexploração dos recursos naturais, como eu já falei, do caso do petróleo, e também da questão dos acidentes relacionados à energia nuclear, né? Então, é o mau uso, é a superexploração desses recursos naturais. E além da utilização do ar, água e solo como depósito de dejetos, também tem contribuído para o aumento da degradação ambiental, certo? Então, tudo isso contribui de fato para a degradação do meio ambiente, né? Poluição nos rios, a gente tem no Brasil o rio Tietê, que é conhecido mundialmente como um dos rios mais poluídos, né? Um dos rios mais poluídos do mundo. E aí você tem na nascente do rio Tietê uma preservação, mas aí quando ele vai chegando nos grandes centros urbanos, ele vai chegando grandes depósitos, ele vira não depósito de dejetos, lixo, esgoto não tratado, cai tudo ali no rio Tietê. Certo? Então acaba que sendo, né, um depósito de dejetos. Também o solo, a gente não pode esquecer que o solo também ele pode ser prejudicado, né? Ele é prejudicado no momento em que você ali tem um aterro sanitário na sua cidade, você vê visualmente, né, muito lixo, animais comendo ali, procurando lixo, mas você tem que entender o quê? Que a parte que a gente não consegue visualizar, que é o solo, né, que está todo coberto de lixo, ele é altamente prejudicado. Não é só o fedor, não é só a poluição visual, mas também a poluição do lençol freático, né, do solo, uma vez que ele vai absorvendo ali grande quantidade de chorume, tá? O chorume, ele causa explosões, né? O chorume é conhecido como um gás metano e acaba aqui provocando essas explosões. A água, como eu já falei, o solo e o ar. O ar, nossa, a poluição ambiental relacionada aos automóveis, as fábricas, né, que despejam, né, grande quantidade de poluentes ao meio ambiente. Então, a gente tem muita coisa relacionada à superexploração dos recursos naturais, a busca do homem constantemente, né, pelos recursos naturais, e aí ele utiliza, né, vai utilizando
de forma errada, né? Infelizmente. Também é importante a gente ver, né, essa questão relacionada também à educação, as práticas em educação ambiental, tá? Vou colocar aqui só um minuto. Bom, as práticas em educação ambiental, né, a gente vai ver na próxima aula, ela fala, né, principalmente da questão da escola, né? A escola exerce importante papel na nossa sociedade. Nela, os indivíduos eles entram em contato com o conhecimento acumulado pelas inúmeras ciências, desenvolvem capacidades linguísticas e aprendem né, importantes questões relacionadas às, né, à organização das sociedades. Então, a escola, como a gente sabe, ela tem esse papel importantíssimo na sociedade, né? A gente se depara, né? A gente tem um conhecimento acumulado de diversas ciências, né? Por exemplo, na grade curricular do curso, de cada curso, ela tem uma diversidade de disciplinas que trazem, né, um contexto diferenciado, mas que todas trabalhadas depois no final do curso, né, durante o curso, na verdade, a gente vai perceber a importância e a complementariedade de cada uma dessas disciplinas, né? E aí você tem o quê? Você desenvolve capacidades linguísticas e aprende, né, importantes questões relacionadas à organização das sociedades. A gente já teve nesse curso, né, de pedagogia disciplinas como educação ambiental, que é o que a gente está vendo hoje, educação e gestão ambiental, e educação em novas tecnologias, que são disciplinas totalmente diferentes, mas se a gente for trabalhar, a gente consegue também fazer uma junção dessas duas, porque faz parte do conhecimento acumulado, né, pelas diversas ciências, né? Por isso que a gente tem na nossa vida acadêmica, na universidade, essas diversas abordagens, né, diversas discussões, não só, eu vou ser professor, eu faço curso de pedagogia, então eu tenho que ver disciplinas relacionadas à sala de aula, por exemplo, a práticas em sala de aula. Não, a gente também tem que ter essas questões relacionadas ao meio ambiente, ao uso, né, de novas tecnologias. E aí, quando a gente fala, né, também em meio ambiente, na escola, a gente tem diversas práticas, diversas formas também de praticar essa educação ambiental. Por exemplo, eu posso fazer um projeto falando que vou criar uma horta comunitária na escola, né? E essa horta comunitária, ela vai trazer, como o próprio nome já diz, a comunidade, ela pode usufruir, os pais dos alunos, a própria escola, né, tirando ali aquela fruta, verdura, para trabalhar, né, para fazer ali a alimentação das crianças, complementar ali, certo, na escola. Então, a gente tem muita coisa interessante relacionada à educação ambiental. Quando a gente fala em educação, não, como eu já falei, né, você não pode, durante, né, a sua vida acadêmica, o indivíduo ele não pode ficar preso a apenas um tipo de conhecimento, ele tem que ter o conhecimento acumulado. E a educação ambiental, ela veio para nos mostrar isso, né? O quão dinâmico, né, é o nosso conhecimento, a nossa forma de conhecer o espaço e a nossa forma de trabalhar também nas questões relacionadas, né, ao meio ambiente dentro da escola, por exemplo, tá bom? Então, a gente vai finalizar aqui a aula e vamos dar continuidade nas próximas aulas a respeito, né, ainda desse tema.